Tudo bem? Na semana passada eu vivi uma experiência que eu tirei uma grande lição espiritual. A minha filha, ela faz jiu-jitsu e ela foi participar de um campeonato e quando chegou lá ficou sabendo que teria que lutar numa categoria acima da sua e naturalmente aquilo mexeu muito com o seu emocional. Mas na hora que ela entrou no tatame foi surpreendente o que aconteceu. Toda a equipe estava com ela. Lembro do professor dela subindo na grade de proteção, tentando passar algumas instruções. Lembro-me do filho do professor, que é tricampeão estadual, passando algumas instruções do outro lado. Da mãe, que não faz jiu-jitsu, mas como vai às aulas, sabe o que ela pode fazer, tentando passar. E toda a equipe, mais de 20 pessoas gritando, torcendo, falando, tentando passar alguma coisa. E todo mundo estava ali com ela, as vozes estavam ali com ela. E se ela ganhou, certamente, foi porque ela ouviu alguma coisa e conseguiu sair dos apuros que enfrentou. O que me fez lembrar de Números 3, quando é dito o seguinte: estas são as gerações de Moisés e Arão no dia que o Senhor falou no Monte Sinai. O termo falou aqui traz uma carga semântica de uma coisa similar ao que aconteceu com Alice. É uma exortação a ir, é uma exortação, é uma força na voz. Não é somente falar como eu estou falando com você, é uma força na voz. E quando a gente consegue entender que não está escrito à toa, estas são as gerações de Moisés e Arão, quando o Senhor falou no Monte Sinai, quando a gente consegue entender o que era o Monte Sinai. O Monte Sinai, ele era a figura de juízo, a figura de terror, de medo, pois o Monte Sinai fumegava, não é? Os dois filhos de Arão foram mortos pelo fogo. O filho que sobra, Eleazar, viveu uma experiência terrível pelo fogo, quando na rebelião de Corá eles vão oferecer incenso e fogo de Deus vem e todo mundo morre queimado. Deve ter sido uma cena horrível. E a ordenança divina é que Eleazar passe pelo meio do fogo e pega os incensos. Ora bolas, que homem era esse que passa pelo meio do fogo e não se queima? Fogo esse que queimou todo mundo outrora. Então nós estamos falando de uma geração de fogo, uma geração que suporta fogo. Então, e a voz do Senhor, não a gente está falando da voz de alguém que é um fogo consumidor. De forma que o recado para você e para mim nesse vídeo é que a voz do Senhor é o que nós precisamos, porque a voz do Senhor nos sustenta. Assim como uma garotinha de 10 anos conseguiu vencer, não é? E por conta de ouvir uma voz que estava com ela naquele momento, o que dizer das nossas lutas se nós pudermos contar, e não somente contar, mas ouvir a voz do Senhor, porque ela está conosco. E termino esse vídeo dizendo o seguinte: da mesma forma que seria uma covardia o professor dela entrar naquela luta, porque talvez essa tenha sido a vontade dele, da mesma forma seria uma covardia Deus descer do céu para, de repente, combater uma guerra que é minha. Não, ele não fará isso, porque é uma covardia, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas certamente ele me dará e te dará as forças necessárias com as suas instruções. Amém e amém.